já vou deixar você assistir o vídeo, mas não é disso que eu vim falar, não. É que eu escrevi um livro chamado 23 Estratégias para Aumentar as Suas Vendas. E eu vou dar para você gratuito. Então, para você poder ter acesso a esse livro, é só você apertar aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai ter um linkzinho para você poder baixar ele gratuitamente. Então, na descrição do vídeo aqui, você só clica e baixa. Simples desse jeito. Seja muito bem-vindo a mais um Rosadas Cash. E hoje vai ser um papo de mercado com um dos meus sócios, que é especialista na área de contabilidade, fiscal, advogado, contador e outras 50 coisas que também ele é. É um dos caras mais pragmáticos que eu conheço e um dos caras mais estudiosos que eu conheço. Eu me lembro, antes dele começar a falar, isso já na apresentação, de a gente ter feito um estudo tributário e tinha 384 páginas do estudo tributário. Aí quando a gente foi chegar para fazer a reunião, o contador levou o Sérgio, e aí ele vai falar agora, levou o Sérgio, e quando o Sérgio chegou lá, ele tinha lido as 384, nem o cara que a gente foi fazer a reunião tinha lido as 384 páginas, e o Sérgio não só lá falou do que ele tinha que falar, ou seja, quase repetiu o que o cara estava dizendo, como ele disse, inclusive, qual era a página e a linha que estava escrito aquele troço. Então, depois disso, foi amor à primeira vista. E aí a gente, óbvio, nossa história começa um pouco antes disso, mas ali a gente entendeu que não dava para viver sem o Sérgio. Fala comigo, Sérgio! Fala com o Sérgio. Porra, pelo amor de Deus, falar que 10 anos depois aquilo ali foi amor à primeira vista, eu fico até magoado. Mas foi um pouquinho mais de páginas. Foi. O ponto é o seguinte, hoje a gente quer falar com vocês sobre holding, né? A verdade é falar um pouquinho sobre como você protege o seu patrimônio. Dono de mercado, e supermercado é um negócio muito perene, né? A gente vê muitos supermercados com 30, 40, 50, 60 anos de vida. E como um negócio perene, mesmo o cara trabalhe mal, ele junta dinheiro ao longo do tempo. E aí eu chamei o Sérgio para fazer esse podcast exatamente para a gente falar o seguinte, tá? Como negócio perene, a gente ganha dinheiro. Como fazer para que o governo, para que processos cíveis, para que processos tributários, para que processos trabalhistas não simplesmente destrua o patrimônio que você leva anos para construir, e aí de repente você pode ver lá o seu imóvel, o seu negócio, os seus carros indo a leilão, porque você não, de alguma maneira, você não criou uma maneira de proteger isso legalmente, né? É isso. Eu sou bisneto, neto e filho de contador, né? E minha família sempre trabalhou muito com varejo. Meu avô, na época, tinha escritório no centro do Rio e atendia muito a galera da colônia portuguesa, atendia pessoal no Ceasa, pessoal na Cadeg e tal. E aí ele sempre falou que esse ramo junta dinheiro. Nem que seja porque não tem tempo de gastar, porque trabalha demais, mas junta dinheiro. E é isso, né, cara? Você tem uma vida sacrificante, você acorda cedo pra Ceasa, acorda cedo pra tudo, né, na vida que você abrir, padeiro falta, você tem um monte de problema para ser o primeiro a chegar no mercado. Depois você tem um monte de problema para ser o último a sair do mercado. Aí tem que ouvir gracinha de que é fácil, de que, mas assim é fácil, fica ali, não sei o quê. E aí, quando você consegue juntar alguma coisa, às vezes acontece um infortúnio, e aí, quando você vê, tá com o patrimônio em risco. Existem formas legais de fazer isso, né? E aí é importante a gente dizer que é legal, porque o que o mercado se acostumou a fazer é dar tombo. Vou dar tombo nesse CNPJ, vou dar tombo nessa empresa. E aí o tombo seria sumir com aquele CNPJ, botar no nome de outra pessoa, abrir outra empresa nova no local. E isso é irregular, isso é ilegal. Dependendo da forma que for, isso é ilegal, tem risco de ser preso. Não vou perder meu patrimônio. Tá bom, vai preso. Então, assim, existem formas legais de fazer isso. Óbvio, desde que você seja uma pessoa precavida e se preocupe com isso antes do problema acontecer. A gente brinca o SDM, né? Pode falar palavrão? Pode, que o meu podcast está tudo liberado. SDM, se der merda. Então, você tem que estar atento para antes de dar merda, você tá com a tua vida resolvida para proteger o teu patrimônio. Inclusive, e aí a gente já começa a entrar no assunto, essa é uma das condições para você fazer uma holding de forma legal, de forma que ela de fato consiga atingir o objetivo dela, que é proteger o patrimônio. Você precisa constituir a holding e se organizar antes de dar merda. Depois que deu, cara, já era. Não dá mais.
Porque qualquer coisa que você fizer vai parecer que é fraude, né? Exatamente. Exatamente. Então, o momento de se prevenir é agora, é quando está tudo bem. Você se previne quando está tudo bem, para se um dia vier problema, você tá respaldado. Ah, Sérgio, se não vier problema? Tá bom, né? Você tá respaldado. Ótimo. É tipo um seguro, né? Você paga torcendo para não usar. Ah, nunca tive problema, gastei de fazer a holding, gastei com contabilidade, porque holding tem que ter contabilidade também. Gastei com isso, gastei com aquilo e nunca tive problema. Que bom! Exato. Você nunca teve problema? Ah, não, eu pago seguro e nunca tive um sinistro. Tá, então joga o carro na parede, pô, você vai ter um sinistro. A gente paga e quer mais é não usar. É isso. Mas é importante que esteja com o seguro feito a hora que bater com o carro, esteja com a holding feita a hora que der merda. E todas as grandes famílias hoje do Brasil, elas são regidas por estruturas patrimoniais, como a gente vai falar hoje. Então, é importantíssimo vocês entenderem que se vocês não fizerem essa proteção, pode ser que lá na frente vocês sofram com isso. E não só isso, né? A pandemia ensinou algumas coisas pra gente que eu não sei se vai fazer sentido para vocês, mas para mim fez muito na época, porque eu tive muitos alunos meus que morreram, né? Então, muita gente morreu na pandemia. Ah, tal, a pandemia é isso, a pandemia é aquilo, não concordo, discordo, não sei o quê, é política. Cara, independente disso, teve gente que morreu. E teve gente que morreu em 15 dias. Então, ninguém estava preparado. O cara com o nome dele na empresa, ele era o sócio majoritário, ou ele era o sócio único da empresa, e aí ele morre. E aí as pessoas não têm noção do tamanho da burocracia e problema, como esse tipo de coisa acontece quando a pessoa está com o CPF direto dentro da empresa que gera os recursos. E custo. Um deles, só para você entender, quando o cara morreu e foi notificado lá que ele morreu, o banco travou as contas, então não podia mais transferir nada. O certificado digital do cara foi cancelado, não podia emitir nota. E estava no 5º dia útil para pagar os funcionários. Então ele não conseguiu transferir o dinheiro para pagar os funcionários. O banco ficou travado, ficou tudo travado. E aí você entra num cenário do teu negócio que você pode quebrar do dia para a noite se você não tiver estruturado e organizado. Então, independente... E aí, por que eu tô falando que a pandemia ensinou? Porque a pandemia fez pessoas morrerem muito rápido. Mas, cara, eu não quero que aconteça com você, tá? Mas e se você tiver um acidente de carro e morrer hoje? Como é que fica o teu negócio? Como é que a tua esposa, seus filhos, sua família consegue dar continuidade no negócio se o seu nome de pessoa física está diretamente ligado ao negócio? Vai bloquear tudo, cara. Vai travar tudo. E aí dali para frente você vai ter problema para poder organizar esse trem. Então é melhor que você... Existe uma estrutura por trás, tem lá uma holding empresarial, a gente vai também comentar sobre isso, entre você e a empresa, porque você não elimina o problema, mas você ganha tempo. Tempo para você poder se movimentar, fazer as coisas, se organizar, para poder fazer a mudança toda que você precisa fazer. É isso. Falando de pandemia, parece história de podcast, mas infelizmente aconteceu, né? Tinha um amigo, tem um amigo próximo que tinha empresa lá com a gente e era dono de autopeça, uma autopeça grande, e além da autopeça tinha um patrimônio também. E aí a gente já dá um spoiler aí, já faz uma antecipação falando que existe o que a gente chama de holding empresarial, ou holding pura, ou holding simples, e a holding patrimonial. Mas ele tinha um patrimônio bem relevante e tinha a empresa, que também é uma empresa que faturava mais de 1 milhão como autopeça. E a gente trocou uma ideia em novembro. Ele falou, Sérgio, eu tenho que trazer meu pai aqui, cara. A gente tem que fazer holding, tem que organizar patrimônio, tem que organizar sucessão e etc. Falei, cara, beleza, traz ele aí. É bom que eu conheço teu pai, porque ele que é o patriarca, ele que é o cabeça da família, da empresa e tudo. E eu ainda não conheci, só conheço você, teus irmãos e tal. Ah, tá, beleza, vou trazer. Aí marcamos lá um dia, que eu não lembro qual foi, e aí ele me ligou e falou que não podia, porque o pai tinha pego Covid. Falei, não, beleza, espera passar e a gente se encontra e dá seguimento no papo. E o pai dele morreu em janeiro. A gente falou sobre isso em novembro, e marcou para dezembro, ele desmarcou porque o pai pegou Covid e o pai morreu em janeiro. Então, assim, foi realmente um período bem estranho, né? Pra gente que tá na batalha. Mas independente disso, independente dessa urgência maior ou não,
O ponto é, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente já teve aluno que teve obra na rua e aí fechou lá durante 1 mês, 2 meses, fechou a rua em frente à loja do cara. E aí a calçada do cara ficou um pedacinho e aí, óbvio, ninguém ia mais no mercado. E aí o aluno se ferrou, ficou um tempo ferrado e tal. Depois, São Leandro ajudou a recuperar. Exato. Mas, eventualmente, podia não dar tempo de recuperar. E aí uma empresa super saudável, super tranquila, por uma eventualidade, não foi problema de gestão, não foi problema que o cara... Nada, foi problema de uma obra numa rua pública, que podia ter quebrado a empresa do cara. Aqui no Rio aconteceu com um cliente meu, na Praça Tiradentes, exatamente a mesma coisa, obra na rua para passar o VLT. Quando cavaram para achar o VLT, para passar o VLT, acharam um monte de caco lá de cerâmica, logo sítio arqueológico. Interditaram a Praça Tiradentes durante mais de 1 ano, escavando e coletando caco de cerâmica da época imperial. Então, assim, óbvio, todas as empresas daquela rua quebraram. Não tinha como passar, não tinha como chegar, não tinha como fazer nada. E aí a holding prevê e se antevê a esse tipo de coisa. Além, óbvio, de uma pandemia que fecha todo mundo. Além de um governo que pode ter uma política mais perniciosa ou não. Então, assim, gente, quando a gente fala da holding, às vezes a pessoa pode falar, não, mas, pô, eu me garanto, aqui eu faço uma gestão boa, eu sou aluno do Rosadas e tá tudo bem, vai mar de almirante, não vou ter problema, céu de brigadeiro. Cara, o problema não é só interno, o problema é externo, força, fraqueza, ameaça, oportunidade. Então, assim, é melhor ter, né? Como já diz o comercial. E aí o ponto é, qual é a melhor estrutura? Na verdade, tem várias estruturas, né, que a gente pode fazer. Mas quais seriam assim, as estruturas básicas que um empresário hoje, um dono de mercado, que hoje tem uma loja que fatura lá 500... Gente, a partir de uns 500 mil reais, você já tem que pensar nisso que a gente está falando, tá? E um dono de mercado é fácil ele ter 1 milhão de patrimônio. Muito fácil. Ele tem um imóvel lá, se demora o imóvel dele vale 1 milhão. Ele tem uma lojinha que vende 500 mil, a lojinha dele vale 1 milhão. Então é fácil o cara ter 1 milhão ali de patrimônio como um todo. Fora que o dono de mercado vai comprando imóvel. Então, e aí ele vai deixando os imóveis todo em nome de pessoa física. Ou bota o nome da mulher. Aí separa, e aí a mulher leva tudo. Ou bota o nome do filho, ou da filha. Aí a filha casa com um bandido. E assim, eu tô falando um monte de coisa que parece que não parece que não é o que você deseja, mas são coisas que acontecem. E eu tenho exemplos reais de pessoas reais que passaram exatamente por isso que eu tô falando. Então, todos os casos que eu digo não são casos que eu inventei ou eu pensei sobre. São casos reais que aconteceram e eu cito porque é complicado, né? Então, qual seria a estrutura básica que teria que ter para o cara não ficar com o bumbum tão exposto? Falar igual meu pai, a barba tá ficando branca, não é pintada não, já viu muita coisa, né? É verdade. Cara, a estrutura do marro. Primeiro que eu sou um pouco mais radical que você nesse sentido, e eu vou ser polêmico. Para mim, não deveria ter empresa no lucro presumido ou no lucro real em nome de pessoa física. Sempre que você vai para o lucro presumido ou para o lucro real, você já deveria colocar ali uma holding no meio do caminho entre você e a atividade empresarial. Ponto. Que é mais uma camada, né, de proteção. Isso. Não faz sentido, a partir do momento que você sai do Simples, você continuar com o teu CPF atrelado diretamente a uma atividade empresarial, partindo do pressuposto que toda atividade empresarial está exposta a risco. E por que tem que sair do Simples para isso? Porque no Simples Nacional você não pode ter empresas como sócia da empresa, né? Ou seja, se você abre uma holding e coloca ela para ser sócia de uma empresa no Simples, essa empresa do Simples é excluída. Então é óbvio, se a tua empresa estiver no Simples ainda, esquece, esse papo não é para você. Agora, a partir do momento que você sai do Simples, bem-vindo ao mundo da holding. E a maioria das empresas que faturou mais de 200 mil reais, mercado, faturou mais de 200 mil, em praticamente todos os estados do país, o cara já tem que pensar em sair do Simples. Já tem que pensar, é óbvio que assim, quando a gente fala isso, a gente fala de uma forma geral. Tem gente que vai sair antes, tem gente que vai sair depois, e tem gente que até deveria sair, só que não tem estrutura para isso, e aí espera mais um pouquinho, sai ali na frente,
porque vai ter que se adequar, vai ter que se organizar para isso. Mas é isso, a partir de 200 mil a gente tem, não é um número mágico, não é, opa, bati 201 mil, agora eu vou pro lucro real, mas é um número pra gente ter na cabeça e começar a fazer conta quanto bater nele. E se tiver 50 comentários pedindo aqui que a gente... Isso eu tô falando do YouTube, né? Porque esse áudio vai pro todos os canais de podcast. Mas se tiver no YouTube lá mais de 50 comentários pedindo, a gente grava um podcast falando só sobre tudo que o cara precisa fazer para fazer a migração do simples para o real sem transtorno, né? Pelo menos de forma segura, né? Vamos esperar os comentários, E aí, então, beleza. Já minha empresa não está no simples, eu já estou no presumido, já estou no real. Para mim, você já é uma pessoa que deveria ir para holding. Agora, é óbvio, né? Eu tenho um patrimônio de 100 milhões, tu tem que ir para holding ontem, né? Eventualmente, a holding já não é nem mais a melhor opção para você, talvez já seja um fundo privado. Eu tenho um mercadinho ali de 300 mil de faturamento, já está no lucro real, eu continuo achando que a holding é uma opção, mas é menos urgente que o cara que tem um patrimônio maior. Então esse é um primeiro ponto, né? Agora, qual é a estrutura ideal? E isso é muito personalizado. Isso é muito personalizado. Cada grupo, né, cada pessoa, cada família vai ter a estrutura ideal para ela. Por quê? Beleza, se o cara tem um mercado e um imóvel, pode ser uma cobertura na Barra da Tijuca de 5 milhões. E um mercado que fatura 600 mil, cara, é uma holding só, é só a holding empresarial para ser dona do mercado. Óbvio, com os contratos, com as amarrações, mas é uma holding só. Agora, não, o cara mora em Campo Grande, numa casa de... Campo Grande é um outro lugar aqui do Rio de Janeiro, com casas mais baratas, por assim dizer. Tem uma casinha só ali de 400 mil reais, tem uma pancada de kitnet, vamos botar aí 800 mil em kitnet, tem um mercadinho ali com 250 mil, cara, já é o caso de ter duas holdings, uma patrimonial e uma holding empresarial. Por quê? Porque se o cara tem uma casa só, é o que a gente chama de bem da vida. Por mais que o patrimônio seja alto, é uma única casa, pode tirar ele mora e ninguém tira, está protegido. No caso do outro cara, embora o patrimônio seja menor, como uma é a casa que ele mora, mas tem outras kitnets, as kitnets ele pode perder. Então faz sentido ter uma holding patrimonial e botar as kitnets lá. Agora, o cara tem dois mercados. Beleza, eventualmente é uma holding só, dois mercados. Mercado, padaria, uma padaria, um material de construção, uma farmácia. Eventualmente uma holding só para tudo. Agora, não, o cara tem um mercado e tem, sei lá, uma fintech. Cara, eu acho que faz sentido ele ter uma holding para fintech e uma holding para o mercado. Por quê? Porque ele está exposto a riscos diferentes. Eventualmente ele tem um mercado, vai comprar outro, mas vai comprar um mercado meio barro, meio tijolo, que está meio mal das pernas, tem um passivo tributário. Cara, abre uma holding nova e coloca esse mercado na holding nova. Pelo menos até sanar tudo e ele ficar saudável, né? Exato. Por quê? Porque, cara, por mais que você já tenha know-how, você já tenha experiência, você tenha capital, você tenha conhecimento, para fazer aquele mercado que está meio barro, meio tijolo ficar bonitão, coisas aleatórias podem acontecer e fazer aquele mercado fracassar. E aí você pega um mercado saudável e coloca junto dele, na mesma holding, um mercado ferrado. Esse mercado ferrado, se quebrar, pode contaminar o que está saudável. Então faz sentido você separar essas duas estruturas. Sim. Que é diferente, por exemplo, quando eu compro a estrutura, não imóvel, a estrutura, e não compro o negócio, né? Não compro o CNPJ. Que aí é uma outra situação, que aí sim faz sentido, dependendo, eu abrir uma hold ali, porque eu não vou levar todo o histórico, todas as coisas que o cara tem, e óbvio, né? Sempre se preocupando em você usar todas as, sei lá, quantas... A gente hoje tem um checklist com não sei quantas... 144, eu acho. Para o cara não fazer sucessão empresarial. Então, existe algumas ações que você faz para... Não é não fazer, né? Para ir desqualificando que existe uma sucessão. Para quem não sabe, quando você compra um negócio,
todas as dívidas daquele negócio, tudo que aquele negócio tem, pode ser passado, transferido para uma nova empresa como sucessão empresarial. Então você precisa se organizar, até mesmo quando você vai comprar um negócio quebrado e vai botar um novo CNPJ nele, para não haver sucessão empresarial, você tem várias coisas que você precisa fazer, por exemplo, para desqualificar. Vou dar uns exemplos rápidos aqui, práticos, né? Um deles, por exemplo, é filmar na internet, porque é uma prova pública, que o negócio fechou. E aí ele tem que ficar fechado um tempo. O ideal, para não dar droga, era 6 meses, né? 2 anos. O ideal mesmo, previsto em lei, 2 anos. 2 anos. E quem vai ficar com o negócio fechado? Ninguém, né? Então você vai fechar ele, sei lá, uma semana, alguns dias. E aí você filma fechado. Filma que adquiriu novo. Assina um contrato novo. Você depois filma inaugurando, mostrando que é uma marca nova. Se possível, não dar sequência com os mesmos funcionários para não parecer que é a mesma empresa. E tem N outras coisas que você precisa fazer para ir desqualificando. Mas, por exemplo, isso é uma das coisas que você faz. Arrancar a fachada do cara e mostrar sem fachada o imóvel, né? Para mostrar que aquele imóvel foi literalmente desqualificado como aquele negócio anterior. E aí sim botar a sua fachada e aí filmar com a sua, mostrando ali, mostrando que inaugurou, que teve festa e tal. Então, e isso, primeiro que isso é legal para o marketing, segundo que você não deixa de estar de alguma forma desqualificando que aquilo ali não é de verdade uma sucessão, é um outro negócio, é uma outra empresa atuando ali dentro. E aí, óbvio, né? Não é só trocar os sócios, né? Então, e aí a gente tem 144 coisas lá que você tem que fazer para ir desqualificando. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Sérgio falou assim, compra separado. Mas muitas vezes a gente compra a empresa como filial. Por quê? Porque é melhor para operar, porque eu posso transferir funcionário entre elas, porque eu posso transferir mercadoria entre elas, porque dá para fazer um monte de coisas quando é matriz e filial. Então, até mesmo para fazer isso, você tem que ter um aparato legal, um bom advogado, bons contadores para te ajudar nesse processo, para você não fazer cagada nesse processo. Mas vamos voltar aqui para hold, que o assunto é hold. É porque a gente acaba entrando nos assuntos e aí quer aprofundar. Mas vamos falar de hold, né? Então, beleza. Então, a gente falou sobre 3 tipos de estruturas que você disse, né? Uma delas é o fundo individual, que as grandes famílias fazem, mas é para acima de 10 milhões de patrimônio. Você tem ali a holding, que você pode ter a holding empresarial, para colocar a operação, a empresa operando, a empresa que opera e está gerando lucro, dividendo, recurso. E você tem a holding, que é a holding patrimonial, que é onde você vai enfiar os bens. Isso. Né? Por que eu tenho que enfiar os bens na patrimonial e não posso deixá-las na empresarial? Tá, vamos lá. Existem outros tipos de holding, tá? Mas assim, gente... De maneira simples, né? Vamos lá. Primeiro, o que é a holding, né? Historicamente falando, a holding nasceu lá na Inglaterra, Revolução Industrial, e eu não vou ficar fazendo a revolução histórica aqui, porque a gente tá aqui para falar prático, né? O que funciona. Mas a holding é uma empresa que administra outras empresas. Ponto. Toda empresa grande tem holding. Itaú tem Itaúsa e tem YouTube. Quem opera na bolsa sabe que tem Itaúsa e YouTube. E Itube. Itaúsa é a holding do Itaú. Itube é o banco Itaú. Itaú Unibanco, né? Por isso Itube. A Itaúsa é dona da Alpargatas, que é a Havaianas. A Itaúsa é dona de uma série de outras empresas. Ou seja, ela é uma holding. Ela é uma empresa que possui e que participa da administração de várias outras empresas. Essa é a definição clássica de holding. Só que com o passar do tempo, a gente usou o termo holding, por exemplo, para falar de holding patrimonial. E aí, se tiver algum colega advogado, contador nos ouvindo, talvez aquele cara um pouco mais técnico vai falar, não, mas patrimônio não é holding, é uma sociedade civil imobiliária. Sim, ok, tecnicamente é isso, mas popularmente as pessoas têm chamado de holding patrimonial. E aí é aquilo, tecnicamente não é uma holding, porque ela não vai administrar outras empresas, ela vai administrar patrimônio. E aí comercialmente virou uma zona, porque aí você tem holding de crédito, holding rural, holding patrimonial, holding pura, holding mista, holding... O pessoal chama do que quiser, mas basicamente é uma holding que cuida de empresas e uma holding que cuida de patrimônio. Se o patrimônio for rural, é holding rural e outras classificações. Agora, por que a gente separa, né? Porque tem gente que não separa, mas eu particularmente
oriento muito a separar. Porque, ora, eu tô fazendo uma atividade empresarial. Eu tenho um risco empresarial. Eu identifico que existe risco. Toda atividade empresarial tem risco. Então, eu identifico que existem alguns riscos ali. Risco tributário, trabalhista, comercial, porrada de risco. Aí eu falo, cara, eu não quero que isso daqui afete o meu patrimônio. O patrimônio que eu estou construindo para deixar para os meus filhos. Então, eu vou colocar a minha atividade empresarial aqui dentro de uma caixinha e vou pegar o meu patrimônio, vou colocar dentro de outra caixinha. E por caixinha entenda esse holding. Coloquei empresa na caixinha da holding empresarial, patrimônio na caixinha da holding patrimonial. Aí, pessoal, não, cria uma holding que aí seus problemas estão resolvidos. E aí ele cria uma holding imobiliária ou patrimonial e empresarial. E aí bota tudo dentro da mesma caixinha. Não adianta de nada. Porra! Não tá protegendo nada. Deixa no CPF então, porque já que vai botar tudo no mesmo lugar, a gente tira do CPF e bota em caixinhas, porque se me processar como dono da empresa, vai achar na minha propriedade, sei lá, kitnet. Pô, aí, não, então eu vou fazer isso, eu boto tudo dentro de uma holding. Aí o cara processa a holding como dona da empresa e acha no nome da holding kitnet também. Não faz sentido. É burrice fazer isso. Então, separa. O que é patrimônio vai estar dentro, e aí alguns chamam de célula cofre, né? Você coloca ali e ali não tem nada, ali não mexe naquilo. Não tem funcionário, não tem cartão. Mas meus imóveis estão para alugar. Beleza, vai ter uma atividade empresarial? Vai, alocação, mas só. Só recebe dinheiro. Só recebe dinheiro. Recebe dinheiro, distribui lucro para pessoa física, se quiser. Ou se quiser, deixa lá, junta lá e compra outro. Mas lá você não tem movimentação. Simples assim. Ou tem o mínimo de movimentação possível. E ainda assim, mesmo na holding patrimonial, eu posso ter uma holding. Eu tenho uma cobertura na Barra da Tijuca de 5 milhões, eu tenho uma casa em Búzios de mais 5 milhões, eu tenho uma casa lá, vizinho do Neymar, de 20 milhões. Só que são casas minhas, que eu uso. Isso é uma holding. Agora, eu opero no mercado imobiliário. Eu compro e vendo, eu compro imóvel de leilão, coloco à venda, alugo e tal. Já é outra parada. Aqui existe uma atividade empresarial raiz. Cria uma holding só para essa atividade imobiliária. Por quê? Porque aqui eu tenho alguns riscos. Aqui eu tenho risco tributário. Por quê? Porque existe um planejamento... Aquilo ali dos imóveis que vão ficar parados. Que você bota parado para receber aluguel e não tem nada. Não tem movimentação nenhuma nem nada. E assim, aí tudo depende do tamanho. Por isso que eu falo que é muito personalizado. Por isso que fazer holding é caro. Né? Fazer holding... Tem gente que faz holding... Eu já vi gente fazendo holding por R$1.000, R$2.000. Cara, você não tem desculpa, assim, se é o teu caso, se você pagou pro despachante, para quem quer que seja, e eu só posso falar despachante porque, enfim, se você pagou para alguém fazer a tua holding, o cara cobrou R$1.000, R$2.000, R$3.000 para fazer a tua holding, fez um contrato social padrão da junta comercial e te entregou dizendo que você é uma holding, desculpa, você tem uma padaria com atividade de holding, você não tem uma holding, tá? É isso. Quando eu falo fazer holding, eu falo de fazer contrato, eu falo de fazer acordo de sócio, eu falo de planejar uma sucessão, seja empresarial, seja patrimonial. Então, assim, se eu tenho muita movimentação de imóvel, e a gente tem lá no Instituto alunos com mais de 200 imóveis, cara, eu tenho aqui uma atividade empresarial. Agora, não, eu tenho aqui o cara que tem 3 ou 4 imóveis, que tem... Pode ter 10, mas é uma coisa perene. Tudo bem, não tem risco, deixa dentro de uma holding só. É isso. Agora, se tá girando, virou atividade empresarial, isola. Pensa sempre assim, o que é o cofre? O que eu não posso mexer? Isola e deixa lá. Agora, eu tenho aqui 10 farmácias. Beleza, cria uma holding de farmácia. Eu tenho 10 mercados, eu tenho 10... Eu fui descobrir, por exemplo, eu tô operando na bolsa como pessoa física. Uhum. Aí eu tenho ali alguns milhares de reais lá na operação da pessoa física. E aí eu fui exatamente estudar sobre isso. Até te perguntei esse negócio, né? Eu posso fazer, por exemplo, pegar meus bens todos, porque as ações e fundos e tal, minha participação em ação e fundo, ela é um ativo. Eu posso simplesmente fazer a transferência de custódia para essa holding e resolver o problema. Porque se eu opero como pessoa física e acontecer algum problema em algum desses braços empresariais, vai vir no meu CPF. Para falar a verdade, gente, as pessoas que têm muito dinheiro não tem nada no CPF.
Não tem nem dinheiro na conta. É um pouquinho de dinheiro na conta, é crédito e o cara não opera nada, não gira, ele não fica exposto com. Se o cara for no CPF do cara, não pega nada. E aí existe uma empresa do lado lá que ele tem que não necessariamente o governo consegue meter a mão no teu negócio. Isso porque existe outras camadas de proteção? Existe, por exemplo, você abrir holdings em outros países, né? Aí você cria mais uma camada de proteção, uma offshore e tal, aí você cria uma outra camada de proteção. Então, o ponto é, você precisa ter essa camada de proteção. Porque se você não faz isso, seus bens que você pega ficam expostos, ou a sua empresa naturalmente ela é exposta por causa do risco da atividade empresarial. Então você tem que pensar ali sobre o necessariamente que você vai fazer. E fora que existe ainda alguns planejamentos tributários que as empresas, por exemplo, elas não é que tiram lucro, né? Mas elas cobram, por exemplo, aluguéis como se fossem shoppings com aluguel variável de 1%, 2%. Então, o dinheiro que teoricamente você tiraria, você tira pela empresa do aluguel e tira o dinheiro lá e você necessariamente consegue ter algum tipo de economia de imposto, você tendo essa empresa que faz os aluguéis no lucro presumido, por exemplo. Então, você ainda pode, se você for bem assessorado, ainda economizar impostos. Fora que a transferência de bens e essa organização dos bens, se for mal feita, você acaba pagando mais imposto também. Porque se o cara morrer e entrar em inventário, fica tudo mais caro, né? Cara, a gente tem uma faixa de 15 a 25% de custo de um inventário. Então, sério, pensa agora, tudo que você construiu ao longo da tua vida, você perder 1/4 de tudo que você construiu, você não, né? Mas a gente constrói patrimônio para deixar para as pessoas que a gente ama. Aliás, o treinamento lá de holding, né, é sucesso, proteção e legado. Né? A gente se preocupa em construir um legado para deixar para quem a gente ama. E aí, do nada, vem alguém e leva 20%, 25% do que você construiu. Por quê? Porque teus filhos não conseguiram se entender na hora que você faltar? Pô, pelo amor de Deus. Você quebra uma empresa porque os filhos brigaram para ver quem vai assumir o comando? Isso não existe. Isso é coisa de amador. A gente está aqui falando, a gente tem Impulso, Black Belt e tal. A gente está falando, e quem está no caminho de chegar lá também, né? A gente está falando de profissionalizar as coisas. E profissionalizar passa, inclusive, por quem vai suceder o negócio. E aí, entenda bem, até a novela está falando muito disso agora, né? Herdeiro nasce, sucessor se treina. Sucessor se constrói. Todo mundo. Basta você ter um filho e o cara nasce herdeiro. Sucessor se constrói, se treina. E você faz isso, inclusive, a partir da holding. Porque quando você faz a holding, você faz também um acordo de sócios. E o acordo de sócios vai dizer quem é o responsável por tocar cada parte da empresa, quem assume quando uma pessoa faltar, e se as duas pessoas faltarem, quem vai assumir. Eventualmente, não, olha só, essa pessoa daqui é muito legal, ela é herdeira, ela tem direito ao lucro, mas ela não vai cuidar do negócio. Aliás, você define num acordo familiar, nesse caso, que não pode casar por comunhão de bens, que se casar por comunhão de bens está fora. Ah, Sérgio, mas, pô, e aí fica estranho fazer isso? Não, não fica estranho não. Você tira... Eles são casados por separação de bens, pô. Não, você tira a discussão do almoço de domingo e traz para uma mesa de negócio, sabe? Porque é uma porcaria. Vamos fazer um churrasco domingo na casa do pai, na casa do avô, do que for? Vamos. Um leva macarrão, o outro leva farofa. E aí, nesse ambiente que tá todo mundo ali descontraído, tomando uma cervejinha vai entrar e tal... o assunto. Porra, você vai discutir no que vocês vão investir? Para! Deixa de ser amador, vamos trazer para a mesa de negócio. Vamos trazer uma discussão séria, sabe? Para levar as coisas a sério. É óbvio que pode falar no domingo também. Mas vamos esses organizar. problemas não acontecem quando ainda existe o patriarca ou a matriarca do negócio. O problema é quando morre. É isso. E aí para baixo, as pessoas começam a ter problemas em relação a isso. O pior que às vezes acontece, assim, por exemplo, eu atendi um aluno agora há pouco tempo. E aí, assim, existem vários motivos para ter holding, né? O primeiro que a gente está focando muito aqui é a proteção. Ponto. Proteção, cara, porque é o básico. É o básico. Porra, eu tô montando um negócio, eu tô montando um patrimônio, eu tô montando uma estrutura, eu tenho que proteger o que eu tô montando, senão é loucura. Você tá acordando, trabalhando todo dia, para quê? Você não vai proteger o que você tá fazendo. Beleza. Então, a primeira é a proteção. Só que tem outras coisas. Tem a sucessão, que a gente começou a falar.
tem planejamento tributário, tem uma série de mecanismos, tem até possibilidade de usar a holding como alavanca de investimento, e a gente já usou. Então, assim, você precisa entender qual é o teu objetivo ao construir uma holding. Para algumas pessoas, o objetivo vai ser simples e direto, economizar imposto. Exemplo, eu sou filho único. Meu pai não precisa se preocupar muito em sucessão. Eu vou brigar com quem por sucessão? Só se for com a minha mãe. Mas não existe tanto esse risco, tá? Agora, se meu pai tivesse 4 filhos, 2 ou 3 contadores, advogados e tal, e um é médico. Pelo médico, tudo bem. Mas os que são advogados e contadores podem brigar pelo negócio. Então, aí você começa a ter que organizar melhor a casa. Então, mais uma vez, cada holding é particular e precisa ser um trabalho personalizado. Agora, quando a gente começa a organizar isso, começa a colocar nome nos bois, a gente tem que pensar o que é mais importante. A gente tem um aluno que a gente conversou, explicou uma centena de coisas sobre holding, e ele fez o certo, ele foi falar com outras pessoas para saber mais sobre holding. E aí alguém falou, não, pelo amor de Deus, tá dando mole, vai pagar imposto à toa. Você não tem que fazer uma holding e doar as cotas para sua filha, para as suas filhas. Você tem que fazer e fazer com que elas comprem, porque aí não tem imposto, você vai pagar 2% de imposto à toa. Tá, 2, 4, dependendo do estado. Tá, realmente você vai pagar 2% de imposto. Vamos lá, um patrimônio de 10 milhões, 2% de imposto vai dar 200 mil. Realmente, Sérgio deu mole. Pô, falou pro cara, o cara vai pagar 200 mil de imposto. Sérgio deu mole. Só tem problema. A filha do cara é casada. E aí, quando ele vende o patrimônio para a filha... Não é casado em separação de bens. Quando ele vende patrimônio para a filha, é bem adquirido na constância do casamento. É patrimônio da família dela com o marido. E aí, quando ela divorcia daquele marido, para economizar 2% de imposto, você perde 50% num divórcio da filha. Cara, que loucura! Que orientação mal dada, sabe? A vida não é só economizar imposto. Existem outras coisas que fazem sentido na vida. Vou além. Aí bota o imóvel do mercado nisso. Aí a filha se separa do marido. Aí depois, qual o cenário que vai ficar? O cenário é, o marido fala assim, eu quero metade, vende o imóvel do mercado. Aí o cara, como é que eu faço? Aí ou você compra de volta, você vai ter que gastar o dinheiro para comprar o imóvel de volta, pelo menos a parte do cara. E por quê? Para você economizar mixaria. Só que no curto prazo parece bom. Então você também tem que ter cuidado com as orientações para não seguir pelo caminho errado, né? Outro exemplo, né, que é possível. Quando a gente faz doação, a gente pode gravar essa doação com algumas cláusulas específicas. Incomunicabilidade, empenhorabilidade, reversão, usufruto. Na venda, não. E aí, o que é incomunicabilidade? É quando eu dou as cotas para o meu filho, ou o meu pai doa as cotas de uma holding para mim, ele gravando lá a incomunicabilidade dessas cotas, significa que esse patrimônio recebido em doação não se comunica com o patrimônio da minha família, eu, minha mulher e meus filhos. Ou seja, se eu me separar da minha mulher, aquelas cotas da holding não fazem parte dessa separação de bens. Cara, resolvi esse problema. E tem um segundo problema que a gente resolve com a reversão. Suponha que, nesse caso do aluno que a gente atendeu, a filha se casa com alguém, tem um filho, ou seja, um neto do dono do mercado, e aí a filha falece. No parto, inclusive, infelizmente, vai. E aí a gente só tá falando de coisa trágica, né? Mas se fosse para prever coisa boa, a gente tava falando de marketing, não tava falando disso aqui. A gente tem que se preocupar com o que pode dar errado também. E aí a pessoa morre. E aí ficou o pai da criança, a criança e as cotas da filha, no caso de venda, vão para a criança. Sim. Ok. Só que a criança é menor de idade. Quem é o guardião legal da criança? É o pai, que é estranho à família. E a coisa ainda pode piorar. Esse pai casa de novo. Ele tá tomando conta de, 50% do patrimônio familiar
do dono do mercado, inclusive o mercado, ele está tomando conta de 50% do patrimônio porque ele é pai do neto do cara e está casado com uma outra mulher. Que coisa maluca! Se fosse uma doação com cláusula de reversão, caso a filha falecer, aquelas cotas voltam para o patriarca. E aí o patriarca pode inclusive doar para o neto. Porém, ele doa para o neto e coloca lá uma cláusula limitando os direitos lá do neto e de quem quer que seja o guardião legal do neto. Então, pela holding, dá para fazer, óbvio, né, com um contrato com um contrato bem escrito, dá para inclusive você fazer essas amarrações e você poder se precaver dessas coisas loucas acontecerem. Inclusive o usufruto. Eu coloco um usufruto. O que é o usufruto? Eu tenho uma holding, tenho uma porrada de imóvel, eu tenho tudo. Calma, eu não posso vender as cotas da holding. E isso é uma coisa que a gente tem que deixar clara. Vamos supor que eu tenho 10 imóveis. Boto os imóveis para dentro da holding e um detalhe importante, botar os imóveis para dentro da holding, se eu colocar como capital social, eu não pago ITBI, ou seja, é uma transferência sem custo. Então, boto para dentro da holding. Ao colocar para dentro da holding, faço a doação para o meu filho e coloco uma cláusula de usufruto para mim. Só que o usufruto é das cotas da holding. Ou seja, eu posso usar e fruir as cotas da holding. Não posso vender, porque a propriedade é dele. Porém, usar e fruir as cotas da holding me permite votar em nome daquelas cotas. E aí eu posso votar pela venda dos imóveis que estão na holding, inclusive. Ou seja, eu não posso vender as cotas, mas eu posso sim dispor do patrimônio da holding se eu for o administrador da holding, se eu tiver usufruto dela. Eu posso fazer a holding, doar para os meus filhos e me estabelecer como administrador legal daquela holding. E me conceder os poderes como administrador daquela holding para poder vender os imóveis da holding se eu quiser. Ou seja, não ficar na mão dos filhos, cara. Exatamente. Porque eu já cansei de ver também, e agora eu não vou falar isso não, porque isso pega mal, né? Mas filho pega, aí vai lá no médico, bota o pai como se tivesse... não tá mais capacidade mental de fazer, encosta o pai e assume tudo e vende troço todo. E aí não dá, se você tiver com essas amarrações, não dá pra fazer essas coisas, né? Ah, mas o meu filho é muito legal, meu filho eu garanto na criação. Pessoas são pessoas. Ah, mas isso é pleonasmo, mas pessoas são pessoas no sentido de que espere que pessoas façam coisas próprias do ser humano. É isso. Ser humano é invejoso, ser humano fica viciado em droga, ser humano vira cabeça, ser humano casa errado, ser humano... E aí quando você vê... Tem sogro, tem sogra. Então aí quando você vê, gente, virou a cabeça. Então assim, se previna. E aí quando você faz a holding, gente, você pode prever partnership através de uma holding. Como assim, Sérgio, partnership? Ora, eu pego 51% da holding, garanto que eu vou ter o controle dos negócios e os outros 49% eu posso vender para pessoas que foram chave para me ajudar a constituir o negócio. E aí eu trago aquelas pessoas para dentro do quadro social, se eu quiser, nos termos que eu quiser, sem perder o controle da empresa. Isso ajuda, por exemplo, vamos supor, nós dois somos sócios, você tem 51% do negócio, e tem 2 filhos. Só que aí, em algum momento, você vier a faltar, eu tenho 49%, cada um dos seus filhos 25,5%. Eu tenho a maior parte do negócio. Basta eu ir lá em um filho teu e oferecer uma proposta qualquer, comprar a parte dele e eu ferrei teu outro filho. Os teus 2 filhos começam a brigar e aí eu capto um para o meu lado. E aí um negócio que poderia continuar no seio da família não está mais. E eu estou falando de 2. Imagina se forem 3, 4 filhos. É muito mais fácil, se eu for um cara sem vergonha, de alguma forma eu criar um atrito entre os filhos e captar um para o meu lado e passar a controlar a empresa. Então, é mais uma forma de você organizar. Outra vantagem, né? Você tem, sei lá, um imóvel de 4 milhões e um imóvel de 1 milhão. São 5 milhões de patrimônio. Beleza, quero dividir por 2. Divide. Não divide. Aí você tem que colocar os 2 à venda, eventualmente vai ter que vender a um preço menor, porque está em inventário. Normalmente inventário perde um pouco do valor comercial.
vai ter que... Enfim, as pessoas vão começar a brigar. Um quer dinheiro, aí o outro tá morando, me paga aluguel. Se forem cotas, acabou. 50% para cada um. Ah, mas aí vai ter que vender ainda. Vai. Só que aí tá no nome da holding. Vende o nome da holding, não perde valor comercial. É isso. Então, cara, existem várias estruturas. Por exemplo, outra estrutura que a gente fala muito, né, que a gente desenhou, inclusive no teu caso, você tem negócios de diferentes espécies e que estão expostos a riscos diferentes. Vários setores diferentes com riscos diferentes. É isso. Então, pô, se eu tenho um supermercado, existe um risco trabalhista muito alto, um risco fiscal muito alto. Cara, faz sentido eu ter uma holding para todos os mercados que eu tenha. Agora, eu também tenho um restaurante. O nível de risco muda. Muda um pouco esse nível de risco. Claro, eu tenho um mercado e um restaurante, bota os dois juntos. Agora, não, tenho 2 ou 3 restaurantes, tenho 2 ou 3 mercados, separa. Eu tenho 2 mercados e 2 farmácias. Mercado e farmácia são negócios próximos, né? Eles vendem coisas diferentes, óbvio, mas é varejo, produto na prateleira. Restaurante não, restaurante você passa com panela quente. O risco de acidente do trabalho é muito maior. Enfim, tem uma classificação de risco aqui diferente. Separa. Agora eu tenho uma fintech, eu tenho negócio de tecnologia. Você vai tendo negócios expostos a riscos diferentes. Eu, Sérgio, recomendo que você coloque em caixinhas diferentes. Óbvio, avaliando. Eu tenho um negócio de tecnologia na Nico. Vou criar uma holding para ele? Não. Agora, avalia para colocar em ramificações diferentes. Porque senão eu coloco todo mundo num lugar só, e aí o que eu estou fazendo, na verdade, é somar os riscos, né? Eu somo os riscos do mercado com o do restaurante, com o da farmácia, da empresa de tecnologia. Não faz sentido. Então isola esses riscos e, óbvio, também o que a gente já falou, né? Caso de comprar uma empresa meio barro, meio tijolo, uma empresa que está mais ou menos, que precisa de uma atenção para se recuperar, eu separaria também numa caixinha diferente. E deixa eu te fazer uma pergunta, assim, para a gente terminar. Na sua visão, Sérgio, né, se você tivesse que dar, sei lá, um ponto-chave aí desse assunto para que as pessoas mudassem o jeito que elas estão fazendo, qual seria o ponto mais crucial e chave desse negócio? Contrata um profissional disso. E aí, cara, tá vendendo peixe, tá usando o Rosadas Cash para vender. Até poderia, que faz parte do jogo, mas não tô não. Eu tô falando isso, cara, porque... Seja com a gente ou com outra pessoa, não importa. Não importa. Procura alguém que entenda disso. De holding. De holding. Não é alguém que entenda de contabilidade. Não é alguém que... o cara é advogado. De quê? Tributário, penal, trabalhista, civil, consumidor. Para. Não. O cara é... Primeiro, holding é coisa de advogado. Holding tem contrato. Contrato é atividade privativa de advogado. Contador pode fazer holding? Até pode. E faz. Mas não é... Abre a empresa, mas ele não vai ter as amarrações que precisa para... Exato. Legais, né? Exato. Então, assim, eu recomendo advogado. E, assim, também vamos ser honestos, tem muito contador que é só contador melhor do que muito advogado. Tá? Eu tô falando procure um advogado porque é o caminho óbvio das coisas. Da mesma forma, vou abrir uma empresa. Você me recomenda contratar um advogado? Até recomendo, mas quem abre empresa no Brasil é contador. Advogado não sabe nem como é que faz o processo de registro na junta comercial, normalmente. Mas só para você entender, hoje a gente tem um escritório de advocacia que cuida dos nossos problemas, né? A gente tem você ainda, que é advogado, que ainda dá o espetáculo lá para a gente ver. E a gente, por exemplo, quando eu fui ver o negócio de um imóvel meu, eu contratei um outro cara que é especializado só em direito imobiliário, que entende disso, respira isso, para poder resolver. Então, assim, enquanto você estiver buscando especialista para isso, igual o cara vai trocar de software, aí o cara escolhe um software que atende qualquer coisa, cara. Aí, muitas vezes, o cara tem que ficar ensinando pro cara o que o cara precisa fazer para poder organizar a operação dele. Você não tem mais esse tempo. Contrata especialista, cara que respira isso. Então, por exemplo, o cara que entende mercado, Leandro Rosados. Eu vou chamar o Leandro Rosados porque ele entende mercado. Eu preciso melhorar minha venda, minha margem, minha operação, minha gestão. Leandro Rosados, o cara entende. Preciso contratar um escritório de contabilidade especializado em supermercado. Vai lá na Conta Comigo. Já até apareceu aqui. Vai lá na Conta Comigo, que é a nossa empresa de contabilidade. Você pode contratar hoje? Tem dezenas de boas empresas de contabilidade no Brasil. Tá tudo bem. Só não vai em qualquer uma.
vai na que atenda, sei lá, 80% da carteira do cara seja supermercado. Por quê? Porque aí você vai ter um serviço muito especializado, aquela pessoa que entende o que está acontecendo, ela sabe como é que é a sua operação, ela está preparada para assumir os BOs e coisas boas e ruins daquela operação para poder resolver. Advogado é a mesma coisa. Se você contratar um advogado que não entende do que ele está fazendo, cara, não vai dar certo. Ah, eu quero botar minha empresa em recuperação de contrato, um escritório de advocacia que faça recuperação de Não contrato pato, né? Porque tem gente que não, eu sou especialista em supermercado, mas aí manda fazer 10 coisas dentro do mercado que deixa de ser mercado. Porra, para, né? A gente tá falando de supermercado. Não seja pato. A gente vai falar de holding. Contrata alguém que faça holding. Não vai contratar o cara que, meu Deus, hoje eu tô aqui fazendo trabalhista, amanhã eu tô fazendo holding. A gente tem 3 advogados. O João, eu e a Janaína, como especialistas no segmento. Falando para supermercado. Para você ver o nível de especialidade. Então, cara, contrata especialista. Ponto. Porque senão você vai montar uma coisa achando que tá super amarrado. Ah, não, eu já tenho holding. E não tá. Porque fez cagada. Porque não é só ter o CNPJ com atividade holding. Você precisa ter as amarrações jurídicas que tem que ter na holding. É isso. A gente tem aluno que já procurou lá via Black Belt, via Impulso, fizemos mentoria e os caras mostraram um contrato e quando você vê o contrato, cara, é pavoroso. Ah, não, porque eu tenho a holding e contabilidade. Não, contabilidade é online ali de R$100. Cara, tá maluco? Tá maluco? Esquece isso. Contabilidade de R$100 não classifica a diferença de ativo, passivo, direito. Não classifica se foi um investimento ou se foi uma despesa. Para! Doido, né? O que faz total diferença. Eu posso ter um imóvel e vender esse imóvel como parte do meu estoque, ou eu posso ter um imóvel e vender como bem do meu ativo, dependendo da classificação contábil. Diferença, em um deles eu vou pagar ganho de capital em cima, podendo chegar a mais de 30% de imposto, e no outro eu vou pagar 6% de imposto. Ah não, mas contabilidade de holding qualquer um faz. Vai lá. Vai falar sobre reclassificação de ativo. A gente economizou para um aluno mais de R$750 mil por causa disso, de reclassificação de ativo. Dessa nem eu sabia. Então, assim, fala com um especialista. E não precisa ser o Sérgio, não. Tem um monte de especialista bom falando de holding também. Eu normalmente falo assim, não precisa me contratar. Só contrate alguém que vai te ajudar de verdade. Ah, eu quero contador. Não precisa contratar minha contabilidade, não. Mas contrata alguém que entenda, que seja especializado nisso, porque tem bons profissionais. A minha briga hoje é o cara contratar um cara que, sei lá, o cara atende indústria, aí o cara vai lá para atender supermercado, o cara não entende supermercado, é outro segmento, é outra lógica, é outro negócio. Indústria, o cara trabalha com, sei lá, 100 produtos, 50 produtos, um supermercado trabalha com 20 mil itens. E aí, na indústria, o cara classifica na munheca, no supermercado não dá. O cara vai ter que ter uma revisão, vai ter que ter software atrelado ao software do cara. Então, assim, procura gente especializada, e aí para mim terminar, né? Procura gente especializada, porque dessa maneira você vai conseguir ter resultado. E se vocês gostaram desse podcast, não deixa de curtir e compartilhar esse vídeo. E se fizer sentido para vocês, se vocês quiserem que a gente aprofunde mais esse assunto sobre holding, proteção patrimonial, bola aí, Leandro, fala mais, diz mais. Se tiver muito comentário aqui, a gente volta aqui e grava um podcast avançado sobre o assunto. Tamo junto. É isso. Abraço, pessoal. Até a próxima. Valeu. Abraço.